Vamos aquietando os corações, lembrando a todos que sexta-feira, dia 2 de agosto, nós vamos cear. Sexta-feira tem ceia, dia 2 de agosto, sexta-feira. Vamos orar, vamos falar com Deus. Deus, Salvador, Senhor, misericordioso Deus, perdoador, o Senhor que sabe o que vai acontecer na fração seguinte de um segundo. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe absolutamente tudo. Como o Senhor é bom, como o Senhor é cheio, recheado de bondade e de amor. Exaltamos, damos glórias ao Senhor, aleluia. Bendito, bendito, bendito é o Senhor e todo aquele que vem no nome do Senhor. Grato por mais um dia, Senhor. Hoje sim, é o último dia do mês. Eu me confundi ontem, mas hoje é o último dia do mês. E além de ser o último dia do mês, hoje é dia do aniversário da minha filha, a Paula. Faz hoje mais um ano de vida. 40, deixa pra lá, né? Deixa pra lá. Já dei os parabéns para a Paulinha hoje de manhã. Que o Senhor continue cuidando dela, da casa dela, da vida dela, da família dela. Grato, Senhor, por mais um mês que está acabando. Mais um mês que o Senhor nos deu de vida. O Senhor é muito bom. Continua, Senhor, estendendo a tua bondade sobre nós. Fala conosco. Ensina-nos hoje mais um pouco. Livra-nos, Senhor, da mentira, apesar de que todo homem é mentiroso, assim diz a tua palavra. Seja Deus perfeito e o homem mentiroso. Aceita-nos como adoradores do Senhor. Esta é a minha oração. Por mim e pelos meus irmãos e irmãs, no poderoso e santo nome daquele a quem aguardamos na iminência da sua volta, para nos buscar, para nos sequestrar, para nos arrebatar. Jesus, o Cristo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, eu quero pedir para vocês hoje. Hoje eu vou fazer um pedido. Quando vocês estiverem orando, lembrem-se de mim nas suas orações e peça para o Senhor me dar sabedoria.
Preciso de sabedoria para resolver algumas coisas na vida. Então a sabedoria do Senhor é imprescindível. Então lembre-se do Mário e diga para o Senhor me dar graça, sabedoria. Tá bom? Ok. Eu fico virando para cá às vezes, né? É que eu aperto aqui uma tecla para atualizar as coisas aqui, entendeu? Precisa ser feito, é assim que funciona. Eu quero dizer para vocês que o arrebatamento está às portas, hein? Já falei isso várias vezes, né? Mas não vou deixar de falar. E hoje a gente vai entender um pouco mais como entender a Bíblia, como compreender a Bíblia Sagrada. Continuo aqui pensando num culto à noite. Pelo menos uma vez por semana eu estou querendo fazer um culto à noite. Assim, por exemplo, não sei o que vocês acham, né? 7h30 às 8h30, ou das 8 às 9, não sei o que é melhor. Né? Para mim, qualquer um dos horários que eu citei é bom. Mas o pessoal chega do trabalho, né? Às vezes tem já coisas marcadas. Eu tenho o meu horário de oração que eu vou continuar cumprindo. Mas pelo menos uma vez por semana eu gosto, assim, sem um dia fixo, sabe? Eu aviso antes, olha, amanhã vai ter um culto à noite, ou tal, entendeu? Sem marcar toda quinta-feira ou toda sexta-feira. Não sei, estou pensando e gostaria de colocar vocês nesta roda de discussão sobre o horário, né, do culto, se vocês puderem ajudar, porque eu quero fazer o que é bom para vocês. Para mim, qualquer coisa é boa. Eu sempre vou me adaptando e a minha vida foi sempre assim. Mas qual horário que é melhor? Das 7h30 às 8h30 ou das 8 às 9? Né? Me digam, ou um outro horário qualquer, sei lá, eu acho que 7 horas, imagino, é muito apertado para quem chega do trabalho, é banho, é jantar e tal, imagino eu que seja apertado. Então eu gostaria que vocês me ajudassem a escolher. Eu não quero determinar nada, porque eu acho isso uma bobagem, né? Olha lá, o Hassan já está me dando aqui um toque. Ó, eu prefiro das 8 às 9. Né? Mas me ajudem, por favor. Bolinho de café e vamos ao Jairco também, o grande. É das 8 às 9, olha lá. Entendeu? Eu acho que é melhor. 7 horas é muito apertado, né? Não sei, começam as aulas, eu não sei também, eu não sei. A Lena está aí das 8 às 9, o Otávio, obrigado, Otávio, quinta-feira seria ótimo, eu também acho que quinta-feira é um bom dia para a gente fazer um culto à noite, tá? Eu também acho. Mas eu quero a sua opinião. É claro, vou fazer o que o pessoal escolheu, o que vocês escolheram. Quiserem mandar um zap, né? Olha, eu acho, fique à vontade.
quiser mandar lá no nosso grupo, né? Qual horário, Helena? Coloca aí pra gente. Viu, querida? Coloca aí. Sexta-feira, ceia, e vamos falar das coisas do Senhor. Olha, hoje eu vou falar sobre como entender, não, especialmente o livro do Apocalipse, porque é um livro difícil de entendimento, muito difícil. E não queira entender Apocalipse sem ler Daniel primeiro. Ô João, obrigado, viu? Das 8 às 9. Leia Daniel para você entender Apocalipse. Mas o ponto mais importante para a gente entender a Bíblia é um negócio. Eu não vou ficar aqui falando em técnicas, né? Não é nada disso. Eu vou citar nomes para vocês saberem também, né? Mas eu vou citar um nome aqui, chama-se hermenêutica. É uma técnica, é uma ciência, na verdade, para se interpretar a Bíblia Sagrada. Agora, não, você já faz isso. Talvez você não use esse termo, mas você já faz isso. Hermenêutica é a ciência que estuda os princípios de interpretação. Você faz isso, você pratica isso todo dia. Então, a hermenêutica com H, ela é a forma que a gente usa para interpretar a Bíblia. Todas as vezes que você lê e você quer entender aquilo que você leu, você está aplicando a hermenêutica. Tá certo? É só um nome, só para você saber. Isso aí não vai baixar o preço do dólar, não. Vai, né? Mas só para você saber, que é bom a gente saber. Então, numa hermenêutica, vou falar do Apocalipse, mas tem que explicar isso para você. Numa hermenêutica assim, numa interpretação normal das Escrituras, né, que os versículos bíblicos ou a passagem afirme claramente que o autor estava usando uma linguagem figurativa, a gente entende no sentido normal. É um entendimento de texto normal, né? Você lê uma notícia, você entende aquilo que você está lendo, porque o sujeito que escreveu, o jornalista, tem que ter a capacidade de escrever para você entender, certo? Não há necessidade, numa hermenêutica normal, da gente procurar significativos, né? E se o sentido daquilo que está escrito é natural para a gente, porque já ele está deixando claro aquilo. A gente fica meio bravo quando eu pelo menos fico, quando a gente lê notícia que tem aquele monte de sigla, né? Não sei quem ontem esteve numa reunião no SPKHJLM. Eu lá vou saber o que é isso, meu Deus do céu. Você tem que deixar o sujeito doido nessas siglas. Mas, enfim, a Bíblia às vezes também nos deixa meio doido. A gente não pode Por que tanta gente entende a Bíblia errado? Por quê? Se a gente for ver, a maioria dos cristãos entendem a Bíblia errado, de maneira errada.
A gente não pode espiritualizar aquilo que está escrito na Bíblia para dar significado às palavras ou frases quando o autor está sendo claro naquilo que ele escreveu. Então a gente se espiritualizar aquilo, a gente vai estar, como se diz, forçando a passagem. Porque ele já escreveu claramente e, obviamente, debaixo da liderança do Espírito Santo. Então nós temos que entender do jeito que está escrito. Não adianta querer espiritualizar, né? Ou querer ampliar aquilo que está escrito, espiritualizando, se aquilo já está claro para nós. Está dando para você entender? Eu estou me esforçando. Se não der, você que está pelo Facebook, escreve aí, está difícil de entender. Eu vou me esforçar mais ainda. Mas um exemplo para você entender isso que eu acabei de falar é Apocalipse capítulo 20. É um exemplo só, né? Se você pegar lá o Apocalipse 20, muitos vão dar vários significados às referências do período de 1000 anos, do milênio está falando aqui. Mas o que está escrito lá? A gente não pode mudar o que está escrito. 1000 anos significa 1000 anos. A gente não pode mudar aquilo, porque ali está falando claramente para a gente que um milênio é composto de 1000 anos. Não significa outra coisa, a não ser literalmente 1000 anos. Tem gente que pega isso daí e já começa a inventar coisa em cima e vai, nada disso. 1000 anos ali, porque está claro, 1000 anos. Não tem como significar outra coisa, entendeu? Então vamos lá no comecinho do livro do Apocalipse. Isso também você não vai aprender, ouvir em púlpito de igreja nenhuma. Talvez, muito talvez, numa boa, numa ótima, numa espetacular escola dominical, o que também é difícil de encontrar. Mas vamos abrindo aqui isso para vocês. Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Gostaria que para você entender o que eu estou falando, e para a sua vida ao ler a Bíblia vai ficar muito mais fácil, muito mais simples. Você não vai sofrer tanto. Agora, quando a gente entende o que está escrito e a gente vê pessoas que não entendem ao nosso redor, a gente sofre. Mas sofre muito. Porque a gente quer que as pessoas entendam, e aí a pessoa não quer, entendeu? Então há sofrimento também. Apocalipse 1,19, né? Nosso Senhor Jesus ressurreto está falando com João. Ele está falando o quê? Olha só, escreve as coisas que tem visto e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Está aqui, né? As coisas que João já tinha visto estão registradas no capítulo 1. As coisas que são. O que são as coisas que são? Olha como a gente precisa ler a Bíblia. As coisas, Jesus falando com João. Olha, você
Escreve as coisas que tem visto e as coisas que são. O que são as coisas que são? São as coisas que estavam no momento presente de João. Aquilo que João está lá nele, está acontecendo naquele momento com ele. A gente não pode mudar isso. As coisas que são estão registradas nos capítulos 2 e 3. São as cartas às igrejas. Aquilo era o presente de João. Era o que ele estava vivendo. Presente no sentido de tempo, né? Presente, passado e futuro. Não é um presente, algo que ele está ganhando. Não, é aquilo que ele estava vivendo. O que ele estava vivendo? Qual o momento das cartas às igrejas? Depois Jesus diz para João, no capítulo 1, versículo 19: e as que depois destas hão de acontecer, futuro, coisas que ainda vão acontecer. Quando? Futuro. Só Deus sabe o futuro. Estas estão registradas no capítulo 4 até o 22, até o final. Olha como isso já... então, capítulo 1 está falando das coisas do presente de João. O futuro, capítulo 1, 2 e 3, né, claro, falam do presente do João, do que ele estava vivendo. Capítulo 4, até o final do livro, fala do quê? De futuro. Futuro do João. Muita coisa já aconteceu para nós, mas para o João era futuro. E muita coisa ainda está por acontecer para nós. Ainda é futuro para nós também. Está entendendo isso? Se não tiver, registra. Não estou entendendo. Não, eu vou explicar de novo, vou me esforçar. Porque isso exige esforço da gente. Eu tenho que falar do jeito que a maioria entenda. O certo é eu falar do jeito que todo mundo entenda, mas eu não sou perfeito, não. Então, de uma forma geral, os capítulos do 4 ao 18 do livro do Apocalipse, olha, presta atenção, de uma forma geral, global, não específica, mas de uma forma geral, os capítulos do 4 ao 18 do livro do Apocalipse tratam de quê? Olha como você vai começar a entender melhor esse livro. Trata do julgamento de Deus nas pessoas da terra. Djalma, você está perguntando ou você está afirmando isso? Eu não sei, mas você está certo. É isso aí que você escreveu, mas só não sei se você pergunta ou se você afirma. João escrevia o que ele via com os olhos e o que ele via em visão. E o que o Nosso Senhor falava com ele. Falava no ouvido, na cabeça, eu não sei, aonde, no coração, eu não sei. As revelações que o Senhor trazia para ele. Era isso que ele escrevia, tá? Então, capítulo do 4 ao 18 fala do julgamento de Deus para as pessoas da terra. Atenção! Esses julgamentos não
são para a igreja, são para as pessoas que não compõem a igreja, porque a igreja são pessoas. A igreja não é prédio, não é placa, não é denominação. Isso eu falo, tem gente que continua, né, no caminho ainda, mas os julgamentos são sobre as pessoas que não compõem a igreja. Ele fala muitas águas, não sei o quê, é o que ele conseguia escrever do que ele ouvia, Edjalma. É a definição que ele dá do som que ele ouvia. Talvez, nos dias de hoje, se o Apocalipse, talvez, só para você entender isso que você leu, talvez se João estivesse escrevendo hoje, ele usasse um outro termo. Uma esquadrilha de aviões passando. Talvez ele usasse algo mais do nosso tempo, né? Mas o que ele conseguiu, o som que ele ouvia, né? Para ele parecia uma catarata, um mar revolto, som de muitas águas, entendeu? Então, 4 ao 18 está falando do julgamento do mundo, né? Não da igreja. Igreja são pessoas. E isso tem uma prova disso que eu estou falando na Bíblia. Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 2 a 9. Se você for ler 1 Tessalonicenses 5, do 2 a 9, você vai falar, é verdade, é o julgamento das pessoas que não foram salvas. Entendeu? Não a igreja, hein? Porque a igreja já foi tirada, a igreja já foi arrebatada, a igreja já foi sequestrada durante esse evento que a Bíblia, nós cristãos, chamamos de arrebatamento. E este evento, né, está descrito em Tessalonicenses, capítulo 4, versículos do 13 ao 18 e Coríntios, sempre que eu não falo nada, é primeiro, ou primeira, capítulo 15, versículos 51 ao 52. Será um tempo de angústia para Jacó. Você não pode se esquecer que ele diz, não se esqueça do que você já leu, não se esqueça do que você está lendo, e que tem coisas para você ler ainda. Eu já li tudo, então tem coisas para você aprender ainda, como tem para eu aprender também. Não se esqueça que Jacó é Israel. Jeremias capítulo 30, versículo 7, e Daniel capítulo 9, versículo 12 e capítulo 12, versículo 1. Será esse tempo de angústia para Jacó, né? Será um tempo em que o nosso Senhor e Deus vai julgar o mundo pela sua rebelião contra Ele. Rebelião. O que é rebelião? É não aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Rebelião contra Deus é, na verdade, você não crer que Jesus é Filho de Deus e o Messias. É você não crer que você, que nós, que qualquer pessoa é um pecador e que precisa de perdão e salvação que só Jesus dá. Isto é, na verdade, o que vai levar as pessoas a serem julgadas. Entendendo? O sujeito não precisa matar o outro, porque um cristão não vai sair dando tiro em pessoas aí.
Não precisa roubar o outro. Hoje de manhã eu estava pensando, né? Eu penso, gente, é brincadeira, para dar uma, né? De manhã eu estava pensando, esses laboratórios, eles são úteis, claro, porque nos fornecem remédios, né? Aliviam a dor, o sofrimento, mas não fazem isso de graça. Quanto remédio não serve para nada? Quanta doença é inventada para se vender remédio? Essa gente toda, eu não estou acusando, eu estou simplesmente falando aquilo que a Bíblia diz. Essa gente toda será julgada por Deus, porque um cristão nunca faria isso. Não é? Um cristão não vai inventar a doença para vender um remédio. Mas a maioria desses laboratórios acabam fazendo isso. Enriquecem, né? Não há um laboratório pobre. Você já ouviu falar de algum laboratório que fechou? Acho que é mais fácil encontrar a cabeça de um bacalhau do que um laboratório que fechou. É verdade, irmã Marília. É isso, eu concordo com você, irmã. Né? Mas, enfim, são as pessoas que serão julgadas por Deus. O capítulo 19 descreve, mostra o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo com a igreja. Está vendo como igreja não pode, não tem como, né, igreja ser uma denominação. Não tem, é inaceitável isso. Com o livro do Apocalipse aberto, é inaceitável a igreja ser uma denominação, ser um prédio, né? Porque o capítulo 19 descreve o quê? Descreve, né? Que a gente, né, no coloquial é assim mesmo que a gente fala, né? O retorno de Cristo com a igreja. Então é Cristo e os arrebatados. Não é isso que está aí no capítulo? Você tem que ler lá, entender, olha, Cristo vai reinar com a igreja. Como? Não sei. Eu não sei como. Eu vou falar para... Eu posso ficar aqui achando. Aí eu tenho que dizer, olha gente, eu acho que é assim, eu imagino que seja assim. Eu não posso dizer é assim ou será assim, porque nós não sabemos como que ele vai governar com a igreja. Não sei. Ele não precisa da igreja. A igreja precisa dele. Entendeu? E aí nesse capítulo é para a gente entender melhor o livro do Apocalipse que eu estou falando tudo isso. O nosso Senhor, vai prender como? Também não sei. A besta e o falso profeta, e vai jogá-los no inferno. Aí é que eu faço. Não é uma brincadeira, mas eu ponho um pouquinho de humor na coisa, né? Por isso que eu digo, eu brinco, mas não é brinca, eu ponho humor. Eu digo que o inferno vai ser inaugurado aqui no capítulo 19. Porque o inferno não foi feito preparado para o homem. O que a Bíblia diz? Que o inferno foi preparado para o diabo e os seus seguidores. Entendeu? Então, nesse capítulo 19, a besta e o falso profeta, que obviamente serão seguidores de Satã, serão lançados no lago de fogo. Como que? Não sei. Ninguém sabe. Eu posso dizer, olha, assim, é assado. Tem perguntas que a gente não sabe como responder. Esta é a verdade. Como é que existem espíritos
aprisionados. O livro do Apocalipse diz isso. Como se prende um espírito? Eu não sei. Não pode ser amarrado, é óbvio, né? Que as pessoas usam aquela passagem lá de amarrar o valente, né? Isso que é uma bobagem. Está amarrado, está uma bobagem, é outra falta. Que amarrado? Você vai amarrar um espírito como? Ele é espírito. Então tem coisas que nós não sabemos. Como é o lago de fogo e enxofre, eu não sei. Seria enxofre mesmo? Ou cheira tão mal, né? Que aquele cheiro lembrou enxofre. Hoje a gente pode lembrar outra coisa. Por exemplo, ontem eu fui ver um lugar para morar, no corredor, meu Deus, era um cheiro de xixi de cachorro que... Entende? Hoje eu compro xixi de cachorro. Aqui foi comparado ao enxofre. No capítulo 20, Cristo prende Satanás e joga ele no abismo. Como? Não sei. E aí é preparado o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, que vai durar 1000 anos. No final desses 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e novamente ele vai se rebelar contra Deus, ele vai liderar uma rebelião contra o nosso Senhor. Mas será derrotado rapidamente também e lançado no lago de fogo. Então aí vai acontecer o julgamento de todos os incrédulos. De todos, desde de Adão e Eva para frente. Aqueles que não reconheceram Jesus como Messias, Filho de Deus, Salvador, o único que pode perdoar. É aí que vai acontecer. Outros julgamentos ocorrerão. Mas aí o julgamento é para lançar também as pessoas, os seres humanos que não se curvaram à soberania de Deus, num lago de fogo e enxofre, junto com o diabo, junto com a besta, e vai por aí afora. Mas então antes eles não estarão sofrendo? Estarão, porque o sujeito que morre sem salvação, ele fecha o olho aqui e abre no sofrimento. Mas como? Eu não sei. Ninguém sabe. Eu posso dizer, olha, né? A Igreja Católica resolveu, e se ninguém sabe, eu não estou falando mal. Eu estou falando o que é, gente. A Igreja Católica resolveu esse ninguém sabe como o purgatório. Eles estão no purgatório. O purgatório não existe na Bíblia. Mas eles criaram essa doutrina, esse ensino, porque ninguém sabe. Eu prefiro dizer, não sei. Eu e ninguém sabe. Não. Não, Hassan, não, Edgar. Não. Aí já não tem mais como. Entendeu? Porque aí, no milênio, que isso vai acontecer no milênio, né? Aqueles que já estão em Cristo, estão em Cristo. Não sei, o mundo será muito, mas muito, se você ler lá, você vai ver que, porque desses laboratórios que eu citei, que são úteis, né? Mas as próprias plantas, que hoje já tem muita gente mexendo com isso, é uma pena, né?
que a maioria, não todos, mas a maioria das pessoas que mexem com plantas para curar o povo, acabam fazendo isso envolvidos com magias e outras coisas. Mas no milênio, as pessoas que porventura ficarem doentes serão curadas pelas plantas. Lê, está lá no livro do Apocalipse, né? E o capítulo 21 e 22, que é o finalzinho, descreve o estado eterno. Os salvos de toda a geração humana, né, vão passar a eternidade com Deus. Está vendo como deu para a gente entender melhor hoje o livro do Apocalipse? Não é fácil. Então, não, Márcio, você está corretíssimo. Você está correto, irmão, eu concordo com você, claro. Mas quando a gente diz a gente não sabe, é porque a gente está pensando num local, num lugar, numa forma das coisas que a gente conhece aqui na Terra, né? Mas o Márcio escreveu aqui, tem uma dúvida, não, o Márcio está aqui em cima, uma ordem de Deus não cumprida é uma prisão, está certo, né? Mas a gente sempre pensa numa prisão com grade, né? Por causa disso que a gente diz, não sei, como será isso? Mas você está correto. Tem uma dúvida, né? De 1000 anos... Vai existir? Sim, vai existir a morte. Vai existir, as pessoas vão viver mais e melhor, mas vão continuar morrendo. Sabe por quê, Otávio? Porque se você ler lá, o pecado vai continuar existindo. As pessoas vão pecar, mesmo não tendo mais, sabe, não que haja motivo para pecar, né? Mas alguns arrumam motivo, mas lá no milênio não vai haver isso. E as pessoas mesmo assim vão pecar. As pessoas mesmo assim vão se rebelar. Né? Então, o livro do Apocalipse assim se torna um pouco mais compreensível para a gente, né? O livro do Apocalipse não foi dado para meia dúzia de pessoas só entender, né? Não, é para todo mundo entender. O livro do Apocalipse não pode ficar em mistério. Algumas coisas a gente não entende, porque o que eu acabei de falar para o Otávio agora, a gente busca a visão do nosso tempo, do mundo material para entender. Aí a gente não entende. Mas não é dado para ficar em mistério, tá? O ponto principal para a gente entender o livro do Apocalipse, irmão, irmã, já estou encerrando, viu? É interpretar ou buscar interpretar, né? Mas isso é antes, né, irmão? Hassan, Apocalipse 9, 6 é antes. É antes do milênio. É um evento antes. É o evento quando Deus estará punindo a terra. Eu acho essa passagem que as pessoas vão procurar a morte e não vão encontrar. Eu acho essa passagem assim, meu Deus, horripilante. Não há o pior filme de terror, o pior conto de terror, não chega aos pés desta passagem. Apocalipse 9:6, né, Edgar? Isso é antes, tá? Mas é uma passagem terrível, hein? Bom, e o melhor jeito da gente entender o livro do Apocalipse sim, Márcio, você está certo, querido. Mais uma vez eu concordo com você,
você está correto, né? Mas Deus não faz uma coisa para ficar em mistério, né? Mistério porque a revelação de Deus é progressiva. Hoje a gente entende praticamente tudo, ou quase tudo do Apocalipse, né? Há 100 anos atrás se entendia nada praticamente, tá? E para encerrar, gente, então uma das formas boas para a gente entender o livro do Apocalipse é interpretar o que está escrito o mais literal possível. Não queira espiritualizar, entenda ele o mais literal, o mais em cima daquilo que está escrito. Entenda o livro do Apocalipse, né, do jeito que ele foi escrito. É claro que tem coisas que a gente vai ter que espiritualizar, mas para a gente entender melhor, do jeito que ele foi escrito. A nossa margem de erro vai ser muito pequititica. Correto, Edgar, é isso mesmo. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu quero glorificar, exaltar, porque hoje a gente pôde entender, esclarecer um pouco mais a respeito desse importantíssimo livro, que é o livro do Apocalipse, que nós já estamos vivendo, né, praticamente. Estamos aí, vivendo as portas. Continua a falar conosco, Senhor. Ajuda-nos a entendermos, compreendermos e te obedecermos. Esta é minha oração por mim e pelos meus irmãos e irmãs, no nome do Cristo Jesus. Amém.